Jurassic World Acampamento Jurássico, uma série animada e canônica da franquia Jurassic World, que chegou na Netflix em 18 de setembro de 2020. A série conta sobre 6 jovens que vão para a Ilha Nublar num acampamento especial, porém as coisas dão errado e eles acabam ficando abandonados na Ilha Nublar com vários dinossauros, e eles têm a companhia de Bolota, uma anquilossauro fêmea que desde filhote se tornou amiga das crianças, e juntos, os campistas e a Bolota passam por aventuras insanas na ilha. A série rendeu 5 temporadas, porém, a primeira temporada foi ótima e excelente. Iniciou a série de maneira incrível. Chegou a segunda temporada. Ela foi mais fraca que a primeira, mas ainda assim dava para assistir. Depois veio a terceira temporada, que para mim e praticamente para todos os fãs, é a melhor temporada de todas. Porém chega a quarta temporada. É aqui as coisas ficaram difíceis, pois essa temporada adicionou coisas muito nada a ver na franquia que muitos fãs odiaram, como robôs, tecnologia avançada e exagerada, e isso fez os dinos terem menos destaque, o que deixou os fãs da franquia revoltados. Chegou a quinta, e até que foi legalzinha, já que os dinos tiveram mais destaque, porém ela também adicionou algumas coisas que dividiram opiniões. E no vídeo de hoje, eu irei citar muitas coisas e o que eu mudaria nela. E lembrando que é a minha opinião e meu ponto de vista, você que está assistindo o vídeo pode comentar aí à vontade o que mudaria na temporada. Então bora lá. Primeiramente, a ilha que os campistas iriam é para a Ilha Surna, já que na série simplesmente botam uma ilha aleatória para dizer que é da Manta Corp. No meu caso os campistas iriam para a Ilha Surna, já que muitos fãs inclusive eu queriam o retorno da Ilha Surna, já que ela ainda esconde diversos segredos. E também os vários biomas diferentes não existiriam, apenas um laboratório enorme, que foi construído por cima do outro laboratório que vimos em Jurassic Park 3. E o jeito que os campistas iriam para a ilha iria permanecer igual ao jeito que foi na série, com a Mosasauro quebrando o barco e fazendo eles naufragarem na Ilha Surna. Sobre os robôs que a Manta Corp usa para vigiar o laboratório e a segurança, foi um dos grandes motivos da temporada ter sido tão odiada. Esses robôs cachorros são chamados de Bradis. E eu trocaria eles por cientistas que além do conhecimento científico teriam conhecimento militar, e haveria vários desses cientistas militares pelo laboratório, e os robôs dinossauros, os Bradis X, que também não agradaram nem um pouco os fãs. No meu ponto de vista, eles seriam raptores que são domados usando coleiras de choque. Esses raptores seriam de espécie, Daikotaraptor. Eles seriam muito emplumados, mais emplumados que o Piroraptor, e haveriam tanto machos como fêmeas, com os machos tendo cores super chamativas em azul e verde semelhantes a pavões, e as fêmeas sendo mais amarronzadas, e ainda haveria um Daikotaraptor macho que seria um líder de todo aquele bando, e esse Daikotaraptor seria albino, e esses Daikotaraptores seriam muito maiores e mais fortes que qualquer outro Velociraptor que apareceu na franquia, e também mais agressivos que os Atrociraptores. Agora sobre os dinossauros e outras criaturas, para começar, os 2 híbridos filhotes Spinoceratopes, no meu ponto de vista seriam trocados por filhotes de Criolophosauro, faísca trocada por um filhote de Amargasauro, e apesar dela ser um filhote, eu colocaria algumas cores relativamente vivas nela, no caso seriam preto, vermelho e amarelo, para fazer ela ter um visual semelhante ao Amargospinus do Jurassic Park Cause Effect. Os raptores verdes da ilha, manos simplesmente botaram velociraptores verdes aleatórios do nada. Na minha concepção eles seriam substituídos por raptores da espécie Achilobator. Eles também seriam super emplumados, e teriam coloração semelhante de uma coruja das torres. E eles seriam ainda maiores que os Daikotaraptores que eu mencionei antes, as Tiranossauras Comilona e Comilinha. Eu mudaria a cor da Comilona para o padrão tradicional das fêmeas de Tiranossauro, um marrom, porque mano, simplesmente botaram uma Tiranossauro fêmea com as cores de um macho na quarta temporada. Na franquia Jurassic o Tiranossauro macho possui cores verdes chamativas, e as fêmeas têm cores marrom, mas em Acampamento Jurássico simplesmente quebraram essa regra. No caso, a Comilinha é filha da Comilona, ao menos a Comilinha permaneceu com as cores de uma Rex fêmea, e além de eu trocar as cores da Comilona para a cor certa, o filhote de Tiranossauro que vimos em Jurassic Park 2 chamado Junior, em Acampamento Jurássico ele já estaria crescido e seria o pai da Comilinha. O Kentrossauro Pierce e o Espino não seriam trocados. O Ceratossauro da quarta temporada seria substituído por um Majungasauro. Os Pterossauros que apareceram na quarta temporada,
Eu trocaria por 4 Ratisegopteryx e por fim os Dilophosaurus que aparecem na quarta temporada seriam iguais ao Dilophosauro que aparece no livro de Jurassic Park 1. E eu também vou aqui falar duas cenas que eu andei pensando muito e que se tivessem acontecido eu iria gostar. A primeira cena acontece logo quando os campistas chegam na Ilha Surna. Eles ficam andando pela ilha, e quando eles percebem que está prestes a anoitecer, eles chegam a uma área limpa, e lá eles fazem alguns abrigos pequenos, um para cada campista, e de madrugada enquanto todos estão dormindo, Yasmin acorda assustada com algum barulho na mata, e ela acaba se distanciando do acampamento para investigar a fonte do barulho, e no meio disso, ela se depara com um enorme torvossauro fêmea, e isso resulta numa perseguição épica, e os outros campistas acordam assustados com os gritos da Yasmina e com os rugidos da torvossauro. Essa foi a primeira cena. Agora chegamos na outra cena. Yasmina, para se proteger, ela entra dentro de uma espécie de buraco numa árvore, e acaba caindo num tipo de poça dentro desse buraco, e lá ela consegue se esconder da torvossauro, porém quando ela tenta sair, ela começa a afundar e descobre que está em areia movediça. Ela afunda até a cintura nessa poça mas consegue se segurar num cipó, e grita por socorro, e nisso os campistas conseguem achar ela, e nisso Kenji pega um cipó e joga uma ponta para Yasmina. De um lado do cipó, estão os campistas puxando a Yasmina para ela sair da areia movediça, e do outro lado está a Yasmina se segurando firme, até que eles conseguem puxar a Yasmina e ela meio que cai em cima do Kenji. Os outros até olham com uma cara de vai dar casal, mas nisso que eles estão voltando pro acampamento, aquela mesma torvossauro aparece e vai pra cima dos campistas. Mas antes que ela pegue os campistas um outro torvossauro só que macho aparece, e ambos lutam ferozmente dando chance pros campistas fugirem. Bem, essas foram as duas cenas que eu gostaria que tivessem acontecido. Pera galera, eu esqueci de um detalhe. No primeiro episódio da quarta temporada, os campistas descobrem que no barco deles, havia um dinossauro escondido, e para decepção de todos o dino no barco era apenas um compsognato, o menor dinossauro da franquia. Se dependesse de mim o dinossauro no barco seria um troodonte, um dinossauro de Jurassic Park o jogo, um dinossauro venenoso muito agressivo. Mano, existe até uma arte onde o troodonte aparece na porta, é uma pena que não aconteceu. Primeiramente, as cenas iniciais do Kenji se encontrando com seu pai e ele levando os campistas para um quarto especial no laboratório iriam permanecer, porém as mudanças começariam pela forma de como os dinossauros seriam controlados. Ao invés deles usarem um mero controle de PlayStation 2 para controlar os dinos, aquilo iria ser trocado por coleiras de choque que obrigariam os dinos a lutarem e seguirem ordens. E no laboratório pouco longe dali estaria uma arena de combate de dinossauros, onde lá eles eram obrigados a lutar entre si, e nos cantos da arena haveriam jaulas com os dinos presos, e dentre esses dinos estaria um Carnotauro touro, e junto com ele estaria uma outra Carnotauro só que fêmea que formaria casal com ele, e essa Carnotauro fêmea seria semelhante aos Carnotauros que aparecem no livro do Jurassic Park 2 e no jogo arcade do mesmo, onde nessas obras o Carnotauro tem seu DNA misturado com o de camaleão, fazendo eles terem a pele esverdeada, olhos de camaleão e terem capacidades de se camuflar, e o touro formaria casal com essa fêmea de Carnotauro camaleão. Dentre os dinos que estariam sendo controlados, o Baryonyx limbo seria trocado por uma Suchomimus fêmea albina, e o touro não estaria sendo controlado. Ele seria substituído por um Metriacanthosauro, o dinossauro que todo mundo quer ver na franquia, e o touro estaria na arena sendo forçado a lutar contra aquela fêmea de Torvossauro que eu mencionei. E o que aconteceria com o Baryonyx limbo? Poderia ser capturado e levado ao mercado ilegal de Malta em Jurassic World Dominion. E além do Notossauro que apareceu, outro réptil marinho que iria aparecer seria o Tanistropheus. No caso seriam 4 criaturas, e todos esses 4 Tanistropheus teriam cores semelhantes aos da Tanaconda de Jurassic Park Cause Effect e também seriam venenosos como a mesma. E agora irei falar de algumas cenas que eu colocaria. Teria uma cena onde Ben e Sammy estão numa área cheia de rios, e ambos são emboscados por um cronossauro macho jovem. E esse cronossauro teria um visual semelhante ao cronossauro level 30 de Jurassic World o jogo. E nessa perseguição aquática Ben e Sammy acabam pulando de uma cachoeira, e o cronossauro desistindo. Outra cena acabaria por formar um casal que eu e milhares de fãs queriam que acontecesse. Numa cena noturna em uma região meio pantanosa, Darius estaria se sentindo meio inútil porque voltou a se sentir o culpado por todos seus amigos terem ficado perdidos nas ilhas e por todos quase terem morrido diversas vezes. Porém Brooklyn vendo isso,
ela acaba conseguindo consolar o Darius. Como ela fez isso, você me pergunta? Dando um beijo nele. E finalmente, depois de diversas cenas que mostrariam que esse casal aconteceria, finalmente mostram eles ficando juntos. Infelizmente a produção me fez chorar sangue quando canonicamente fizeram a Brooklyn ficar com o Kenji, sendo que ambos não tinham nenhuma química. Isso me decepcionou pra cacete, mas voltando à cena que eu falei da Brooklyn ficando com o Darius, ela fala que Darius foi a melhor pessoa que ela conheceu, que sempre a ajudou e dentre diversas coisas, e ambos dão um forte abraço um no outro, e depois de um tempo ambos vão caminhando para sair daquele pântano. Mas naquele momento eles são emboscados pelos cientistas militares, mas antes que eles pudessem atirar, de repente aparece um Denoqueiros macho enorme que é muito territorialista e ele vai para cima dos cientistas militares e seus passos pesados fazem com eles acabem caindo no chão e derrubando as armas. Alguns militares são esmagados e outros levam golpes fatais das enormes garras do dinossauro. O melhor é que boa parte dessa cena acontece pela visão dos militares que estão usando óculos de visão noturna implantados em seus capacetes. Mas a cena melhora quando vemos uma Eutiranos fêmea, com a mesma aparência do Eutiranos Level 30 de Jurassic World o jogo. Essa Eutiranos e o Denoqueiros entram numa feroz luta, que também tem partes vistas em visão noturna. E só para finalizar só mais algumas cenas com novas criaturas. Na arena de batalha que eu mencionei, haveria uma luta entre um Deinosuchus e um Acrocantossauro. Também teria uma cena onde os campistas de algum jeito conseguem libertar todos os dinossauros presos. E rola um enorme caos na arena. Várias pessoas na plateia são atacadas. E nisso, o Espinossauro entra numa luta mortal contra as Tiranossauras Comilona e Comilinha. E mesmo sendo 2 contra 1. O Espino se mostra muito mais ágil, inteligente e estrategista na luta e humilha a Comilona e a Comilinha juntas. A Comilona quase sendo morta, mas o Junior, está crescido e é o pai da Comilinha. Ele aparece e luta contra o Espino para tentar defender sua família. Mas o Espino consegue lutar tranquilamente contra ele. Morde Junior no pescoço e o arremessa numa árvore fazendo ele desmaiar. E nisso o Espino resolve ir embora já que viu que aquele não era um território tão legal porque está cheio de tiranossauros irritantes. Ben se encontraria novamente com a Bolota, e ela estaria acompanhada do Anquilossauro do Jurassic Park 3 que formou um casal com ela. O Tigre Dentes de Sabre permaneceria vivo, e na realidade teria um monte deles. O pai do Kenji e a personagem chamada Lana Molina. O pai do Kenji terminou a série vivo e fugindo, enquanto a Lana foi morta por um bando de compinhos. Do meu ponto de vista, ambos seriam atacados no esgoto pelos Tanistrofeus. O pai do Kenji seria envenenado por 2 dos animais, e a Lana seria enrolada pelo longo e musculoso pescoço de um dos Tanistrofeus, e seria engolida viva, mas não seria da cabeça até os pés, seria das pés até a cabeça. E detalhe, ela teria sido mordida antes, e ela acabaria ficando muito fraca, e acabaria perdendo a consciência e iria fechar os olhos lentamente enquanto é engolida. E antes de apagar por completo, ela só veria os enormes dentes do Tanistrofeus e sua boca se fechando acima dela quando ela já estava na garganta do bicho. Cena macabra eu sei, mas é do jeito que a galera gosta. Mas porque a morte da Lana foi tão brutal e a do pai do Kenji que foi o grande vilão foi sem graça. Ah, peraí, eu tinha esquecido de dizer, mas após ele ter sido envenenado, 2 Tanistrofeus se enrolaram nele e o partiram ao meio. Uma cabeça engoliu seu tronco, da cabeça até as sobras, e a outra engoliu suas pernas. A morte do Keshi, na série ele foi morto pelos Velociraptores verdes, mas na minha versão, Darius empurraria Keshi numa lagoa onde ele seria devorado pelo Deinosuchus, e Darius ainda falaria, isso é por ter me feito de refém. E por fim, na minha versão da série, os casais formados seriam do Darius com a Brooklyn, Kenji ficaria com a Yasmina, e Ben ficaria com a Sami. Na moral, o casal Kenji e Brooklyn é horrível, eles não têm química nenhuma. E tem agora o pior casal da série, Yasmina e Sami, menor. Essa porra destruiu toda a série. Graças a essa merda a série foi proibida em diversos países. Puta que pariu, essas empresas estão com essa de botar lixo LGBT em tudo. Esse é o pior casal da franquia inteira. Morte aos LGBT. E só pra acrescentar mais uma coisinha, o lance do Kenji virar um irmão do Darius e ir morar com ele iria permanecer. Bem galera, esse foi o vídeo. Digam aí nos comentários o que acharam das minhas versões das temporadas da série. Vocês podem comentar à vontade, o vídeo que me inspirou estará na descrição, e recomendo passarem no canal dele, os vídeos dele são excelentes. Até a próxima pessoal.